meu Mojuba, né? A gente tem uma tradição iorubá e hoje a Tribuna Afro-Brasileira tem o prazer e a honra de receber nos nossos estúdios da TAB Produções Artísticas a grande Alorixá, essa mulher universal. Eu poderia dizer, Mandíbula, que eu não a considero paulista nem baiana, nem brasileira, né? Eu considero Mandíbula uma figura universal, porque ela tem uma mente muito maior do que um pequeno território. Ela ocupa de fato, ela é do Oxum. E é com grande satisfação que recebemos aqui no nosso estúdio essa ilustre figura das tradições afro-religiosas, das tradições ancestrais, das tradições culturais e essa brasileira comprometida com a nossa nação. Benção, Mandíbula. Boa tarde, meu querido. Que Mãe Oxum nos abençoe sempre. Axé Mojuba. Para mim também é uma honra estar aqui ao seu lado. É amor antigo, viu? Um respeito antigo. Só estou aqui porque confio no seu trabalho, você sabe disso. É feito um trabalho sempre com muita responsabilidade, com muita integração. É uma pessoa, Cosme Félix é uma pessoa que ama o que faz. Ele ama e tem respeito por aquilo que faz. É só por isso que eu estou aqui. Obrigado, minha mãe Gilda. Me deixa ser até um pouco desconcertada diante desse elogio vindo de quem vem, né? Mas hoje nós temos aqui uma pauta muito interessante, que é, a mãe Gilda, sobre a questão da afro-religiosidade e a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Como é que a senhora vê hoje o país, não vou dizer nem só a cidade de São Paulo, mas nós vamos entrar principalmente na cidade de São Paulo, porque São Paulo é uma metrópole que significa para o mundo o coração do Brasil, né? Da situação brasileira. Como é que a senhora vê hoje essa situação dessa religiosidade, desse grupo aqui, né? Tanto das religiões de matriz africana como um todo, porque quando a gente fala de matriz africana, hoje a gente não fala só de uma religião, mas são diversas delas. Eu fico muito contente, na realidade, com o que vem ocorrendo, com os jovens que estão participando, né, se integrando, se inteirando. Como você disse, não é só na religião de matriz africana, mas vamos falar um pouquinho dela. Era uma coisa arcaica, fechada, de família, e hoje ela se expandiu, na realidade, né? As pessoas, Cosme, falam para mim do preconceito. O preconceito é no todo, tá? Então nós estamos assim, eu estou muito contente com as comunidades que vêm ocorrendo, falando da nossa religiosidade, da cor negra, da mulher integrada, da política, né, num todo. Então eu acredito que hoje, século XXI, próximo a 2020, por aí, né, essa integração da Umbanda com o Candomblé, islamismo, como eu comentei com você, o judeu, o budismo messiânico, é toda uma globalização na realidade, né? Então, falar somente de matriz africana seria uma coisa tão pequena, vamos falar de um todo. Eu acredito que a religião hoje está tomando um percurso muito importante para a nossa época e para a nossa era. Agora, existe assim, eu fico feliz em ouvir isso da senhora, e a gente também tem visto algumas situações de fusão entre os povos religiosos também, mas existe uma questão em relação ao Estado. A senhora acha que o Estado está tratando as religiões de matriz africana dignamente? Não, acredito que ainda não é o momento. Eu acredito que ainda não é dessa forma. Mas eu sou uma mulher de Oxum, uma mulher guerreira, e acredito que a gente vai chegar lá. Hoje nós temos assim abertura para um monte de coisa. Olha que lindo, hoje nós fazendo, eu te dando uma entrevista, você me entrevistando para falar de religião, né? Quando nós tínhamos isso? Há 10, 15 anos atrás. Então, hoje, nesse exato momento, ainda não está da forma que eu gostaria. Mas eu acredito que daqui uns 10 anos, 15 anos, então seria meus netos, né? As crianças que hoje temos lá no terreiro, eles vão ter muito mais liberdade do que nós temos hoje, porque hoje ainda muitas coisas nós temos que tomar muito cuidado, né? Com a nossa prática, com a nossa fala, com a nossa vestimenta. Nós chegamos no momento, eu vou ser rápida no que eu vou dizer para você e você vai entender. Nós falamos muito de ancestralidade, e eu agradeço muito aos meus ancestrais por eu estar aqui hoje, por eu ter colocado meus filhos ao mundo e meus filhos poderem se vestir da forma adequada à nossa religião, o negro poder vestir o seu estampado, o seu torso, as suas argolas e falar de religião. Mas ainda tem muito preconceito. Nós temos muito preconceito ainda, né?
Não perguntam para você se você é de Umbanda ou de Candomblé, viu você de branco, ah não, macumbeiro. Eu tenho fé em Deus e Orixá que isso nós vamos cortar. Que daqui a uns anos nós vamos ser respeitados. Eu sou respeitada, graças a Deus e Orixá, eu nunca, Cosmo Félix, eu fui barrada em nenhuma situação, porque como você mesmo disse, imagina. Como você mesmo disse, eu sempre fui uma mulher íntegra e fiel à minha religiosidade e à minha cor. Então eu sempre fui ousada em andar com meus tochos, com minhas saias estampadas, com a minha roupa africana, né? E os meus filhos também. Então hoje eu acredito que nós ganhamos assim uns 70% de credibilidade e de respeito, 70%. Eu acredito que nós vamos chegar no 100%. A senhora teve uma caminhada bem grande recentemente, no momento político, a senhora teve um momento que a senhora andou pelo estado de São Paulo. Como é que a senhora vê o interior do estado de São Paulo e a religiosidade de matriz africana, a presença do negro se apresentando politicamente no interior do estado de São Paulo? Eu fiquei apaixonada, de verdade. O interior do estado de São Paulo, a fé deles é muito mais elevada do que a nossa, a crença, o respeito, muito mais. Eu fui muito bem aceita. A minha campanha não foi feita para terreiros. Eu fiz um propósito comigo. Vou falar rapidamente. A maioria já estavam acostumados a ir nas festas para poder falar da sua candidatura, pedir seus votos. Eu fiz o inverso. Eu optei em ir nas casas, conversar com o patriarca, a matriarca, o babalorixá, o ialorixá, antes das festas. Então, e a Umbanda, que a Umbanda me abraçou, eu fiquei muito apaixonada, porque a Umbanda, gente, me abraçou de uma forma esplendorosa, que eu fiquei assustada, de verdade. Porque nós tínhamos uma visão, né, nós do Candomblé, ao preconceito, vem? E eles me abraçaram. O interior me abraçou literalmente como Ialorixá, como Iagilda, a pré-candidata a deputada estadual. E todos eles vinham conversar. E, será que existe uma mudança? Será que a nossa religião vai ser mais respeitada? Vai ser mais olhada de forma diferente politicamente? E eu dizia que sim. É dessa forma que eu vi. Então o interior, olha, está como nos Estados Unidos, né? Eu vou falar de 2 pedaços onde eu vou sempre, que é para Itália e Portugal. Lá a nossa religião é em massa, gente, e o respeito é imenso. Falta aqui em São Paulo um pouquinho ainda. E nos Estados Unidos, a senhora acha que é melhor também? Ou é igual à Europa? Não tem o melhor, né? Que cada um acaba criando o seu arquetipo, cada um vai criando a sua forma. Falamos de orixá, e a forma de falar de orixá é uma só, é universal. Mas cada um vai criando do seu jeito, vai se adequando, né? Porque lá fora, nem tudo que nós usamos aqui podemos usar lá fora. Então vai se adequando, mas o respeito é muito grande. E a receptividade no interior, quando o que a senhora está dizendo mesmo, né? A gente conhece um pouquinho também, mas a Umbanda realmente ela prevalece no interior de São Paulo. Então, a senhora acha que a receptividade da população do interior do estado para o Candomblé tem sido muito positiva? Sim, sim. Eles estão se inteirando muito, eles estão lendo muito. Está tendo muita visitação, né? Da mulher negra, como você mesmo comentou, do negro, algumas cidades. Eu senti algum preconceito, mas eu sou uma mulher aberta, de mente aberta, e eu fiz com que aquilo não me afetasse. A Umbanda cresceu muito. Na realidade, eu acredito que a religião cresceu muito. No interior, cresceu muito. E no estado, aqui na capital, na periferia nossa, como é que a senhora tem visto? Parece que nós estamos mais na periferia, mas nós também temos a questão das partes mais nobres de São Paulo, na região central, bairros como Morumbi, como Pacaembu. A senhora passou por esses lugares, tem visto também como é que essas pessoas recebem a religiosidade matriz africana? Eles têm uma resistência ou eles também recebem com acolhimento? Cosme, é uma coisa assim meio que mesclada. Como você mesmo comentou, a periferia nos recebe melhor. A periferia nos reserva melhor. Morumbi, essa cidade, esses bairros mais chiques, é uma coisa meio mesclada. Alguns estão 100% e outros 0,5%. Sabe aquela coisa, eu vou tolerar. Se me ver vestida de baiana, se me ver com uma conta, se ver uma conta no carro, alguns acham que é interessante, alguns até perguntam. E outros já olham torto.
Agora a senhora vê o Estado brasileiro, a partir desde o judiciário até o serviço público mais simples, que é, vamos dizer assim, mais simples no sentido econômico, né? Porque todos eles têm sua importância. Eu costumo dizer que o gari tem a mesma importância Com do certeza. juiz, né? Porque se o gari não pegar o lixo, como é que fica, né? É a nossa E o voz. juiz, se ele não julgar, quer dizer, a importância é a mesma. Só Isso. que parece que o gari tem mais coragem, né, para poder fazer aquilo que os outros não fazem, a remuneração é diferenciada. Mas, enfim, a gente percebe que a ausência do cidadão de puro, cidadão negro, cidadão de melanina acentuada, né, em alguns escalões, e ele está em maioria nos outros. E aí esse negro, a pergunta, ela pega os dois lados, né? Aí esse negro que a gente está vendo ali, ele normalmente ele tem também uma segunda dificuldade, como a senhora vivenciou isso, eu vivenciei isso, né? Porque a gente tem uma opção religiosa ancestral africana. E queira ou não temos como contestar, há uma realidade de um combate dioturno através de outros meios de comunicação, que gerou até inclusive um processo recente, ao qual a Tribunal Brasileira até noticiou, né? De um outro grupo, de um outro segmento, que não nos tolera e acaba agredindo. E com isso, a pergunta é dessa maneira, além da questão de ocupação em vagas de trabalho, essa coisa toda, há também vamos dizer assim, uma demanda na religiosidade, ou seja, o preto está se afastando muito da religiosidade ancestral dele por conta disso. Como é que a senhora vê isso, né? Porque hoje a gente vai numa igreja num outro segmento, né? Porque é até interessante, mãe. A entrevista é com a mãe, não é comigo, né? Mas eu acabo falando bastante. Porque o termo igreja é para todas essas congregações. Então, o templo de Candomblé, ele é uma igreja africana, é uma igreja com costumes africanos, ameríndios, né? Mas existem outras igrejas que elas têm essa prática do combate àquela igreja. E com isso a gente vê que o número de pessoas pretas, pessoas negras, tem que ser reduzido a cada muito demais. Enquanto na outra religião ele está aumentando, né? Ele está crescendo. Né? Hoje a gente tem vários. Como é que a senhora vê esse movimento todo hoje, na cidade de São Paulo, principalmente no interior, né? Que nós iniciamos a conversa, mas a senhora pode se estender um pouco. Claro. Eu vou falar para você de dois caminhos. É o que eu pratico e prego em casa, lá no Axé. Hoje o que falta no ser humano de verdade é fé. De verdade, fé. Estudar um pouco para saber o que é fé, porque a fé vem do seu coração, do seu dia a dia, do que é passado de pai para filho, de mãe para filho e assim sucessivamente. Lá no Axé a gente tem muitas reuniões, lá é um centro cultural, então não é só o povo do Axé. Eu faço reuniões com a comunidade. E na realidade hoje, Cosme, as pessoas não querem mais saber de responsabilidade. É doído eu dizer isso para você. Mas hoje as pessoas não querem mais saber de responsabilidade. Então, a outra igreja, você não tem que ter muita responsabilidade. Você tem que ir nos dias do culto. É muito doído dizer isso, hein? Dá o seu dízimo e tá bom e acabou. E a nossa religião de matriz africana, quando eu digo, é uma religião de comunhão. É uma religião de família. Vai na realidade, com seus grandes problemas, e a religião acaba abraçando, a casa acaba abraçando a família. E quando você vê, estão lá, seu namorado, seu pai, a sua mãe, o seu filho, e assim sucessivamente, todos em prol de alguma coisa só. Em ficar bem religiosamente, em ficar bem financeiramente, em ficar bem consigo. As outras religiões não têm esse compromisso com você, né? Então hoje o que falta, é muito doloroso dizer isso, mas hoje o que falta no ser humano é a fé. E o nosso povo negro não está querendo mais saber também disso. É doído nós dizemos, nós estamos perdendo muita coisa que era do negro do branco. Não é racismo, gente. Não é preconceito. É a nossa realidade. Então, quando você fala que, vamos falar um pouquinho da nossa religião, que a pessoa tem que ficar de preceito porque passou por alguns tratamentos religiosos e aí, mas lá não precisa. Então, a facilitação de seguir na realidade.
A da nossa doutrina, né? Seria as doutrinas. Por isso que eu disse no início, o que falta é fé e credibilidade em si próprio e aonde você está. A imigração de uma casa para outra também virou uma coisa constante, né? Eu sou do tempo que onde você se iniciou, você vai ficar até o fim da sua vida. Você só vai sair de lá se houver um grande problema com o seu babalorixá ou com a sua ialorixá. Porque você não entrou por causa do primo, do irmão, do vizinho, do cachorro. Quando você foi procurar aquele axé, você foi diretamente com o babalorixá ou com a ialorixá. E hoje eu vejo desculpas assim, eu briguei porque, eu saí. Por que você saiu de lá, meu filho? Eu não estava me dando bem com a minha irmã. Mas quando você entrou com a sua irmã? Você entrou com um pai pequeno, com a mãe pequena? Mas esses problemas da comunidade, dentro da congregação, ele existe em todos os lugares. Claro, né? claro. A gente sabe muito bem disso. Com certeza. Que, inclusive, são essas incidências que vão criando outras, como nós vemos, diversas, que vêm sempre de um a um com o outro. Mas a única diferença da nossa, Cosmo e Félix, é que a nossa fala muito em família. Nós falamos de família, nós somos família. Né? As outras não se comprometem com família. Nós temos lá uma hierarquia de pai, mãe, filho, tio, sobrinho, não temos isso na nossa religião? Se você, é o que eu estou dizendo para você, falta de fé, porque na realidade, se você tem fé e você está passando por algum problema sério, você tem que sentar para conversar com alguém do seu axé. Geralmente é a sua mãe, né, sua ialorixá, o seu babalorixá. E hoje as pessoas optam em se afastar. Aí vou procurar, vai se migrar para um outro lugar, porque ali fica tudo mais fácil. Então, na realidade, eu acredito que o que está faltando no nosso universal, na nossa humanidade hoje, no nosso mundo, é fé. Fé de verdade. Mas voltando ao tema principal que nós começamos essa entrevista, que é a religiosidade matriz africana, paulista e paulistana, né? Eu gostaria de que a senhora passasse para a gente, para o nosso espectador, como é que a senhora vê hoje ela nesse momento. Porque nós temos, vou dizer porquê da pergunta, existe uma impressão para o mundo que a religiosidade matriz africana ela é forte apenas em alguns estados ou de origem. Eu sempre costumo dizer que São Paulo, por ter uma população grande, não por ser melhor ou menor, mas por ter uma população grande, obviamente tem um número muito grande em qualquer segmento. Né? Seja no segmento esportivo, seja no segmento industrial, no segmento religioso das suas universidades. E hoje a gente vê que cresceu muito em São Paulo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de religiosidade matriz africana, ela já não é mais um bando e candomblé. Isso. Então, a religiosidade matriz africana hoje se estendeu por outros caminhos que vieram, inclusive, por esses africanos que estão chegando nessa nova diáspora, né? Que é essa diáspora que eles vêm como refugiados. A princípio vieram como escravos, né? Vieram para serviço forçado, né? E posteriormente hoje existe uma outra diáspora. Isso. Né? E aí a gente percebe que essa diáspora ela também está sendo objeto de desejo desses outros segmentos. Então, quando chegou ali, eles já imediatamente vão cooptar aquele indivíduo de Guiné, de Gana, E as casas de matriz africana, como é que elas vêm se comportando diante dessa migração, que é uma migração de fuga, né, de situações delicadas que eles têm lá em seus países, e eles chegam aqui. Como é que tem o acolhimento das religiões matriz africanas? Existe algum projeto, por exemplo, da sua associação para esse grupo? Eu acredito que ainda não. Não estamos preparados dessa forma. Eu estou entendendo o que você está dizendo, né? Eu acredito que ainda não. Existe, não estou dizendo num geral, mas a maioria não está. Eu acredito que precisamos de um programa, né? De um programa, de algo do governo mesmo, né? Que possa nos orientar para que a gente possa abraçar essas causas que estão chegando. Eu entendi. Eu acredito que ainda não. E o estado de São Paulo, que é onde recebe, né, naturalmente recebe o maior número, porque além de ter um porto grande, que é o Porto de Santos, e outros portos dentro do estado, que é o estado que tem toda essa possibilidade, obviamente tem um problema muito grande com isso. As casas de Umbanda e Candomblé, dentro do estado de São Paulo, dentro dessa peregrinação que a senhora fez, política naquele momento, a senhora viu algo que aponte para uma unidade? Ainda não. Não, né?
É muito doído, foi o que eu acabei de dizer para você. Mas a senhora tem... Mas- Peraí, eu sabia que a sua resposta seria essa. Agora eu quero saber o seguinte, a senhora, que é uma líder, mas é uma líder nata de nascença, uma pessoa que se preocupa com todos, e obviamente por isso acabou adentrando na política, a senhora tem uma proposta para isso? Sim, com certeza. Uma das minhas grandes propostas da minha campanha foi creches comunitárias. Então, uma das minhas grandes falas eram essa. Mas Manjilda, de que forma? Existem muitas casas, muitos apartamentos, prédios, muitos terrenos do nosso governo e da nossa prefeitura, que estão lá abandonados. Então, eu ia procurar parceria, algumas parcerias eu já tinha. Então, podemos pensar num projeto desse, Cosme, para poder agregar é um projeto para poder acolher essas demandas. Acredito que sim. Para tudo pode, né? Eu acho que a partir do momento que você arregaça suas mangas, você tem fé naquilo. Todo mundo fala de união. Eu falo de união e organização. Porque se você não tiver uma organização, você não chega a lugar nenhum. Você não consegue nada. Se organizar, procurar parceria. Não adianta procurarmos somente o governo ou a prefeitura para algo. Podemos procurar parceria particular e mostrar o projeto. Gostei da sua ideia. A senhora acha que os sacerdotes, sacerdotisas das tradições ancestrais africanas, eles estão aptos, eles estão dispostos a se doarem civicamente para ações como essa que a senhora está propondo agora? No que a senhora andou, que a senhora conversou, a senhora sentiu que eles têm essa disposição? Esses novos, sim. Os novos, sim. Os novos, sim. Os novos têm gana, né? Em trabalhar, em mostrar seu trabalho, em fazer projetos. Eu conversei com muito, principalmente o povo de periferia. Vocês não têm noção. É só estando lá, fazendo parte desse projeto, fazendo parte da comunidade para você poder. Por que eu disse os jovens, sim? Porque os antigos, já disse o nome, né? Já estão antigos. Já sofreram tanto, já passaram por tantas dificuldades, que hoje eles estão preocupados somente com aquele momento. Não estou dizendo que é egoísmo, eu estou dizendo cansaço mesmo, né? E o jovem, não me sinto velha, eu estou na meia idade, e aí eu me vejo nessa história também. A minha casa, o meu axé tem muita criança, tem muitos jovens, você sabe disso. Os velhos eu faço com que estudem para que vá buscar uma história melhor, né? Mas eu não posso falar por todos, eu sei que eu posso falar por mim. E eu estou ali apta, eu estou ali preparada para o que der e vier. É um prazer muito grande. Se for ficar dialogando aqui, nós vamos ficar aqui alguns dias. Daria para fazer um documentário só nessa cadeirinha aqui da Tribuna Brasileira com a Manjilda. Isso é muito importante para o espectador entender como pensa uma sacerdotisa e como age uma sacerdotisa. Mas a gente vai dar sequência a todo esse trabalho com a Manjilda, inclusive. A gente já se compromete aqui a nossa produção de estar indo no templo de Manjilda para vocês conhecerem, para a população conhecer o trabalho. Então nós vamos apresentar através dessa lente, dessa câmera da Tribuna Brasileira, o trabalho que já existe, porque muita gente não imagina o quão é importante para a sociedade como um todo. Porque casa de matriz africana não pergunta a sua religião quando você entra. Casa de matriz africana não te convida para a conversão, ela te acolhe e ela te presta aquilo que você precisa, aquele serviço que você precisa, a sua assistência. Então, é muito importante para quem está do outro lado entender que aonde há paz, onde há amor, há a presença de Deus, seja ela com o nome Iorubá, com o nome Umbundo, Quimbundo, Euê, Fon, inglês, alemão, né? Tupinambá, Tupiniquim, não importa. Deus está dentro de tudo isso. Então a gente encerra aqui pedindo para a senhora as suas considerações, né, para o nosso ouvinte, para aquele que está assistindo a gente no mundo inteiro, porque a Tribuna Brasileira ela é global. Você curta numa palavra. Semana passada, graças a Deus Orixá, eu sou sempre procurada pelos jovens para poder falar sobre a religião de matriz africana, para falar sobre preconceito. E a semana passada eu dei uma entrevista para 5 meninas que estavam fazendo TCC na PUC. E graças a Deus Orixá, sou uma pessoa, o reitor de lá disse assim, essa senhora de novo, porque algumas que ganharam tinham ido lá no axé. A única coisa que eu digo, eu vou dizer a única palavra, amor. Amor, harmonia, união. Se nós não tivermos isso, nós não vamos chegar em lugar nenhum e não vai ter outra religião para que possa dizer a mesma coisa. A nossa religião é plena. Eu digo que a minha religião de matriz africana, o candomblé principalmente, ele é pleno.
do começo, do meio e do fim. E nunca tem fim. Porque quando você ama, quando você respeita, quando você admira, você respeita o espaço do próximo, a fala do próximo, você tem Deus no coração. Olodumare, como você mesmo disse, Inshallah, né? E a nossa religião é feita, não é de mentiras, ela é feita de uma verdade. E a verdade é amor, perdão, harmonia. É a única coisa que eu digo a vocês. Vamos amar. Amar e respeitar o próximo, respeitar o seu próximo com seus defeitos, com as suas qualidades, com a sua opção sexual, com a sua cor, com a sua opção de religião. Vamos amar. Muito obrigado, Mãe Gilda. A gente encerra aqui esse quadro e teremos outros sacerdotes, sacerdotisas aqui nessa cadeirinha aqui, nesse espaço maravilhoso. Esse espaço maravilhoso. E também convidamos vocês a participarem, interagirem nas nossas redes de comunicação. Um grande abraço, que o Olodumare permita a todos os guias, orixás, santos, anjos, todos os sagrados abençoar este país maravilhoso, ou melhor, esse planeta maravilhoso, porque Deus é perfeito. Nós é que temos que nos aperfeiçoar. E aí, vocês gostaram da entrevista com a Gilda? Essa sacerdotisa fantástica, né? Aliás, a gente vai falar depois aí de afro-paulistano, né? Porque existem pessoas que vieram para São Paulo e que criaram essa cultura, essa tradição fantástica aqui. E a Gilda é uma delas, espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês gostaram, olha lá, hein? Um like, compartilhem com os amigos, nós precisamos da sua participação, da sua interação. Haverão outras entrevistas com sacerdotes, sacerdotisas, tanto da Umbanda como do Candomblé, aqui nesse canal para você, tá? E não se esqueçam, a gente precisa muito dos nossos colaboradores. E um dos nossos colaboradores ao longo desses anos todos é a Casa São Jorge de Guarulhos. Um grande abraço, Norberto. O Norberto e família, né? Porque é uma família que administra aquela grande loja que, inclusive, ali em Guarulhos não tem para ninguém não, hein? Casa São Jorge. Você está vendo aí o endereço, o telefone aí. Participe, entre lá, vá conferir. Porque eu garanto, é uma loja de primeira, uma das melhores lojas de São Paulo, né? A loja Casa São Jorge, com atendimento excelente, tanto é que tem tradição, né? Tem tradição bem ali no centro de Guarulhos, né? Bem no centro de Guarulhos, aqui no estado de São Paulo, que é grande São Paulo, Guarulhos. Você pode, de qualquer parte do Brasil, você que está assistindo, você pode comprar lá também. Eles têm endereço de lojas eletrônicas, você está vendo aí, está passando aí, você confira, porque vale a pena você conhecer a loja São Jorge de Guarulhos, a Casa São Jorge de Guarulhos, lá com o senhor Norberto, tradicionalíssimo, aquele jeito gostoso de atender no seu balcão, junto com toda a sua equipe. Um grande abraço, muito obrigado a vocês da Casa São Jorge. E você que está nos ouvindo aí, não se esqueça aí de dar suas opiniões, tá? A gente precisa muito disso, tá? Da participação de você que está assistindo. Um grande abraço. Pronto.